tema da análise de hoje é o fato do governo russo estar acusando o governo polonês de ter projetos para ocupar militarmente regiões da Ucrânia para posterior anexação desses territórios ao território polonês. Isso é uma acusação bastante grave. Estou trazendo isso para a gente tomar pelo valor de face? Não. Estou trazendo porque é uma posição do governo russo que dificilmente vai aparecer na mídia corporativa, e fazer um debate em torno disso é algo profundamente interessante. A mídia corporativa não vai pautar isso, muitos canais alternativos ou ditos alternativos também não vão pautar isso, então acho que é um tema que cabe uma discussão. Eu fico me perguntando aqui, quando eu cruzei com essa informação ontem, até comentei com um camarada sobre isso, eu gostaria de saber como que a mídia iria se pronunciar se realmente esse projeto existir, se realmente isso estiver na prancheta. Porque assim, o discurso geral da mídia corporativa é qual? A Rússia está promovendo uma operação para anexar a Ucrânia inteira. A partir do momento em que aparece a Polônia, que se apresenta como a principal antagonista da Rússia neste momento na região, pelo menos é assim que ela tem se apresentado, como é que a mídia vai se posicionar com um país que se diz que se apresenta como antagonista em relação à Rússia, com intenções de anexar porções do território ucraniano? Porque assim, como é que fica essa discussão? Como é que ela será feita? Como é que ela vai ser conduzida? Porque, pelo que o governo russo tem indicado, os norte-americanos estão dando apoio para a Polônia. É muito provável, vou dizer isso porque eu tenho discutido aqui faz um certo tempo, mesmo antes de começar esse conflito na Ucrânia, tenho discutido a posição delicada que o atual governo polonês tem se colocado. O atual governo que está no poder é um governo de direita conservadora nacionalista polonesa. E por que esse governo está no poder? Porque os interesses ocidentais ou atlanticistas entendem que essa força polonesa hoje, esse grupo político polonês, é aquele que reúne mais condições de aglutinar o povo em torno de si e nutrir um sentimento anti-Rússia. Então isso é importante para as forças ocidentais, para as potências ocidentais, para as forças atlanticistas. Só que o grande problema desse governo é que ele tem vários problemas também, vários atritos com a União Europeia. Tanto é que eu trouxe várias vezes aqui discussões nas quais eu me posicionei ao lado do governo polonês pelo fato deste governo tentar fazer um movimento para reduzir as intromissões da União Europeia dentro da política soberana polonesa. Eu não concordo, assim, não é uma aderência plena, não é uma aderência total. Eu não sou da direita conservadora, mas a posição do governo polonês quando critica o fato de que a União Europeia está tentando se intrometer na política, inclusive em princípios jurídicos da Polônia, tentando se meter em questões internas da Polônia, quando o governo polonês denunciou isso, eu falei que isso era um posicionamento correto. Assim como eu me posiciono favorável quando Viktor Orbán da Hungria, que também é da direita conservadora, defende os interesses soberanos da Hungria contra as investidas da União Europeia. Só que o ponto é o seguinte, desde que começou o conflito na Ucrânia, a Polônia tem tentado aproveitar o ensejo para se apresentar como uma liderança anti-russa na região, uma liderança dentro da Europa, para ganhar um destaque político. Qual é a contradição nisso tudo? É que a Polônia está servindo de instrumento para grupos que não querem mais este governo polonês no poder. Então ela usa o governo polonês por um lado, o governo polonês se deixa ser usado por um lado, enquanto por outro, as próprias forças atlanticistas, e eu já li texto do Atlantic Council, que é um think tank, um centro de estudos e divulgação de ideias da OTAN, criticando a Polônia, que a Polônia tem um governo que bate de frente com os princípios da democracia liberal pregada pelos Estados Unidos. Então a Polônia está se colocando numa situação muito contraditória. Ao mesmo tempo em que ela é ferramenta de um grupo, o atual governo polonês também é alvo de críticas deste grupo. Então a Polônia se coloca numa situação muito complexa. É um pouco diferente da situação da Hungria. Porque embora o Viktor Orbán nutra em boa medida, ele tenha chegado ao poder com o discurso de um sentimento anti-Rússia, que existe realmente dentro do nacionalismo húngaro, ele tem parcerias com a Rússia, ele tem parcerias com a China, ele tem parcerias com o Ocidente, ele vai explorando as divergências entre
China e Rússia e a OTAN para tirar vantagens para si. Já a Polônia não faz muito esse movimento. A Polônia ela nutre um sentimento pró-OTAN, mas tem poucas relações com o outro lado, então ela não explora divergências. Quando ela opta por um lado, ela fica completamente à mercê desse lado. Então vai ser interessante observar se realmente se concretizar esse projeto polonês, qual será a posição do atlanticismo dentro disso, qual vai ser a posição da mídia dentro desse processo como um todo. Esse é o interessante da geopolítica, tu vê os lados como eles agem. Não é aquela coisa de fazer uma espécie de fla-flu, de Grenal, sei lá, não sei de qual região que tu é, de futebolizar a geopolítica e torcer por um lado. Acho que a coisa não funciona exatamente por aí. Até porque cada governo vai explorar aquilo que é interessante para si, não vou dizer nem para o país, mas interessante para aquele grupo político que está no poder. Então, como cada grupo está buscando o seu interesse, ora existe um flerte para um lado, ora existe um flerte para outro. Eu acho essa compreensão da geopolítica muito mais interessante do que aquela coisa ao estilo Guerra Fria, que é capitalismo contra socialismo, Estados Unidos contra a União Soviética. Exatamente naquele momento também não era bem assim, mas a coisa parecia mais... parecia que a coisa era mais resumida, mais tranquila de se compreender. Claro que existia uma série de questões aí no meio do processo. Tanto é que um camarada que acompanha o canal me perguntou: Tiago, tu acha que a gente pode dizer que a gente está vivendo uma nova Guerra Fria? A minha posição é de que, assim, o atlanticismo, as forças da OTAN, Estados Unidos, os britânicos, tentam vender como se fosse, mas eu acho que a coisa é muito mais complicada do que isso. Eu acho que existe a tentativa de construir esse cenário, essa compreensão estética da atual geopolítica, mas eu acho que a coisa concretamente não funciona mais exatamente assim. Eu acho que hoje a gente tem um ambiente de multipolaridade onde as nações estão buscando acordos mais pragmáticos. Então elas vão flertar com os dois lados, não que isso não acontecesse durante a Guerra Fria, mas hoje a coisa é muito mais difusa do que ela era antes. Então é mais complicado de entender. Eu estou tentando trazer esta compreensão aqui, que muitas vezes frustra o cara que é uma torcida pró-Estados Unidos, uma torcida pró-Rússia, porque a coisa é tudo muito mais emaranhado. Tu vai olhar, todos os países nutrem, de certa forma, relação com vários lados diferentes. Então eles estão o tempo inteiro buscando estabilidade, governabilidade a partir dessas relações e sem torcer ideologicamente para um lado ou para o outro. Então a gente tem que olhar com mais cuidado essas questões. Então hoje o que eu quero discutir? Esse projeto da Polônia, no que se lastreia esse projeto polonês se realmente se concretizar, a posição da Rússia quanto a isso e possíveis consequências. Essa é a discussão que eu quero fazer hoje aqui com vocês. É uma discussão profundamente interessante. Ela é uma discussão assim, ó, vai acontecer, não vai acontecer, eu não sei. Mas o fato é que a mera discussão disso já nos faz assim, compreender muitas questões daquela região. Então vamos entrar aqui, deixa eu entrar nos meus 6 pontos. Só antes de entrar nos 6 pontos, deixa eu fazer uma observação sobre uma notícia que apareceu para mim ontem, que eu achei bem interessante, que tem a ver com o que a gente tem discutido aqui. O governo Biden está buscando um apoio de 33 bilhões, não é mi, é bilhões, B de bola, 33 bilhões para apoiar o governo ucraniano, dinheiro norte-americano, dos tributos, dos impostos do povo norte-americano que está vivendo inflação, está vivendo uma crise econômica absurda. Dinheiro do povo norte-americano, 33 bilhões do orçamento norte-americano para bancar pensões e salários na Ucrânia. Falei para vocês que já está tendo protesto dentro dos Estados Unidos por causa disso. Então vamos ver como é que essa coisa vai se configurar, porque a insatisfação popular vai crescer bastante. Que é aquela coisa, tu ajuda lá fora e a gente aqui dentro que se dane. Essa é a lógica. Claro, o governo norte-americano está bancando, ele banca o Zelensky no poder, porque o Zelensky é uma arma do governo norte-americano para incomodar a Rússia. Por isso que ele vai ter que gastar e vai ter que rebolar. Eu quero ver ele explicar isso para o povo norte-americano. Eu quero ver como é que ele vai se justificar para o povo norte-americano que já está na rua protestando contra os gastos militares e os gastos com a Ucrânia, enquanto o povo se lasca pagando imposto. Então, de certa forma, o povo se lasca, trabalha, paga imposto e o dinheiro do povo vai para sustentar a aventura na Ucrânia. Isso quando não é dólar impresso, que vai aumentar a inflação para o povo também de igual maneira dentro dos Estados Unidos. Maquininha, né? A maquininha está trabalhando e está detonando ali a economia norte-americana. Então vamos conversar um pouquinho. Trouxe aqui de hoje os meus 6 pontos, as minhas 6 anotações. 4 são sobre essa posição
da Rússia em relação ao possível projeto da Polônia, e os dois últimos pontos, então os 4 primeiros são sobre o tema que eu vou discutir, e os 2 últimos também têm a ver com a Polônia, que diz respeito à questão do gás entre Polônia e Rússia, a gente vai falar um pouquinho disso também. Primeiro ponto. Segundo a Rússia, a Polônia planeja ocupar militarmente o oeste, a porção oeste da Ucrânia. A narrativa é qual? Então a porção oeste é a porção mais voltada em direção à Europa. A porção leste seria a porção mais voltada em direção à Eurásia ou à Ásia. A porção leste é a porção voltada para a Rússia. Então a porção oeste seria a porção voltada para o lado da Polônia. Tá? Então essa é a questão. Qual é o discurso aí, disso aí? São missões de paz para proteger civis. O problema é que essa região, segundo o governo russo, é a porção da Ucrânia onde não tem muitas operações militares russas. Então seria tu ocupar militarmente para proteger o povo de operações russas que não estão acontecendo. Por isso que o governo russo falou, não, isso é uma operação de ocupação militar para posterior anexação, porque não tem a ver com as nossas operações. A gente não está ocupando, a gente não está promovendo operações nesta região. As nossas operações estão muito centradas na porção leste do país, na porção oriental do país. Não tem a ver com a porção ocidental da Ucrânia. As operações russas estão muito centradas onde se encontram as pessoas de origem russa dentro da Ucrânia, as pessoas que falam russo dentro da Ucrânia, que estão sendo alvo do governo ultranacionalista ou governo fantoche aí, do Zelensky e dos grupos paramilitares neonazistas na Ucrânia. As operações russas estão de um lado, a ocupação militar polonesa vai do outro. Então a narrativa de defender civis não faz o menor sentido. Tanto é que boa parte das transmissões da mídia corporativa se dão as entrevistas se dão na porção oeste do país. Por isso que tu pega pessoas que muitas vezes não sabem as barbáries que o batalhão de Azov está fazendo na porção leste do país. Essa é a questão. Segundo ponto, o projeto seria o início de uma reunificação entre a Polônia e regiões da Ucrânia. Repito, o projeto seria o início de uma reunificação entre a Polônia e regiões da Ucrânia. E os norte-americanos, segundo o governo russo, estariam apoiando essa medida. Então, segundo o governo russo, a Polônia está aproveitando esse conflito para anexar porções territoriais da Ucrânia. Se o projeto russo do outro lado é tu garantir a autonomia ou anexar porções do território ucraniano, é possível que a Ucrânia vire nada depois desse conflito. Terceiro ponto. A Polônia aproveitaria o ensejo do conflito para anexar territórios ucranianos que já foram seus no passado. No pós-Primeira Guerra, esses territórios aí que hoje são parte da Ucrânia, pega a cidade de Lviv. Inclusive ontem eu fiz 2 recortes de mapinhas lá e coloquei lá no canal do Telegram. O link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo. Ou tu digita no Telegram, Verdade Concreta, que tu vai achar o canal. Mas eu fiz 2 recortes de mapinhas, um de 1925, né, 1925 e outro de 2022, e demonstrei que aqueles territórios onde se encontra, por exemplo, a cidade de Lviv, que hoje é parte da Ucrânia, naquele momento fazia parte do território polonês. Logicamente que naquele momento a Ucrânia estava dividida, ou era Polônia ou era Rússia. Não tinha não tinha a Ucrânia ainda ali. Então a gente caminha para um cenário desse tipo, é mais uma pergunta do que uma afirmação, porque naquele momento a Polônia recebeu aqueles territórios como uma forma de frear a expansão soviética no contexto do pós-Primeira Guerra e pós-Revolução Russa, né? Peguei um mapinha de 1925, a Revolução Russa foi em 1917, então era justamente aquele contexto de ebulição naquela região. Inclusive aquele portal de onde eu tirei o mapinha é muito bom, tá? É o Geacron, se não me engano, eu uso ele há bastante tempo para dar aula, e é muito bom porque tu pode colocar a data, né? Até tu digita aí mapa histórico ou o Geacron Maps, eu acho que tu vai achar. Tu coloca a data que tu quiser e ele vai te dar as fronteiras em cada momento. Tu pode voltar para antes de Cristo, tu pode olhar as fronteiras dos impérios, tá? É muito interessante aquele mapinha, aquilo ali. Quem gosta de geopolítica, com aquela ferramenta ali, cara, tu fica horas ali vendo como é que era, como foi a expansão, retração dos diferentes territórios ao longo da história, tá? Então, quem gosta, acessa que tu vai curtir bastante. Então, ontem eu botei os 2 mapinhas e demonstrei que a Polônia iria
reanexar porções do território ucraniano que já foram suas no passado. Aí. Quarto ponto. Some a isso o fato de que a Rússia não abre mão nem do Donbás e nem da Crimeia. Ainda a gente está falando da porção leste. A Rússia quer que Crimeia ou Donbás ou façam parte do território russo, o que eu não vejo, normalmente não vejo a Rússia falando disso. Eu vejo a Rússia falando que quer que esses territórios sejam autônomos em relação à Ucrânia. A Ucrânia é contra isso. Se a Rússia pega uma parte da Ucrânia e a Polônia pega outra parte da Ucrânia, ou esses territórios no leste se tornam autônomos e ficam sob a proteção da Rússia, e a Polônia pega uma parte da Ucrânia, o que sobra de Ucrânia? Vai sobrar Kiev, praticamente, vai sobrar o miolo da Ucrânia. Uma parte considerável do litoral ucraniano no Mar Negro já vai estar ocupado pela Rússia, a Ucrânia vai virar nada. É isso que acontece com nações que embarcam na aventura da OTAN. Um país que tinha uma integridade territorial deixa chegar ao poder, ou melhor, tem um governo apoiado pelas forças atlanticistas que chega ao poder após o Euromaidan 2013-2014. Esses grupos começam a atuar, instabilizar o país, levam bagunça para dentro da Ucrânia, e a Ucrânia bagunçada começa a se desfazer territorialmente, economicamente, territorialmente, politicamente, porque todo tipo de problema começou a crescer muito depois que esses grupos neonazis chegaram ao poder aí na Ucrânia, apoiados pelas forças norte-americanas, pelo governo Biden, inclusive, que é o Biden é o Biden não, né? No governo Obama que tinha como vice o Biden, né? Pelos democratas, que são antifascistas, é bobagem, né? Tudo narrativa, tudo historinha para boi dormir. Eles apoiam um grupo político que favorecia a posição norte-americana, seja de esquerda, de direita, neonazi, qualquer coisa. Tudo que defender a posição norte-americana ou servir para bagunçar o país, eles estão defendendo. O quinto e o sexto pontos tem a ver com a questão do gás ali entre a Rússia e a Polônia. Eu saio um pouco dessa questão do conflito, mas é um tema importante também. Vou aproveitar o ensejo hoje para falar disso, que são notícias interessantes. Quinto ponto, a Polônia está comprando gás russo da Alemanha, após ter o seu abastecimento cortado pela Rússia, porque a Polônia se recusou a atender às exigências e os acordos que a Rússia fez em relação à compra do gás, para que fosse pago, o dinheiro fosse pago e convertido em rublos por um banco russo, ou para um banco com a conta da empresa Rússia e assim por diante. Então, o que aconteceu? A Rússia fez uma exigência contratual por causa de um contexto de exceção no qual ela está sendo sancionada, para ela não ficar refém do seu dinheiro ficar fora do país. O que a Polônia fez? Se recusou a pagar em rublos, ou a pagar na moeda e a Rússia converter em rublos nos seus bancos. O que a Rússia fez? Cortou o gás polonês. O que a Polônia fez? Comprou o gás da Alemanha, só que o gás que ela comprou da Alemanha vem da Rússia. Então é uma manobra que no final das contas serve para a Polônia sustentar uma posição de que é anti-Rússia, mas usando o gás russo. Então tem todo esse tipo de manobra. Sexto e último ponto. Partes da Polônia ficaram sem gás, eu vi essa notícia ontem, tá? Ficaram sem gás por causa das sanções polonesas contra empresas russas. Como tem certas regiões da Polônia, onde quem administra o gás é empresa russa, o fato da Polônia ter sancionado empresas russas levou a um desabastecimento da população. Ou seja, a população paga, arca com as consequências de uma decisão política do governo polonês, de tentar ser uma liderança anti-Rússia na região. O povo paga por isso. Então é o seguinte, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Trouxe para vocês uma discussão sintética sobre um tema que é bem interessante, tá? Tentei fazer a coisa da maneira mais resumida para não ser algo maçante. Então, assim, gostou do canal, gostou da análise, quer saber como apoiar esse canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam. Sem vocês não haveria esse trabalho independente funcionando todos os dias. Tu pode apoiar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, mas está na descrição certinho aqui embaixo, mas igual eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Tu pode contribuir com o valor que tu achar mais interessante, com o valor que couber aí no teu, se tu quiser ajudar, logicamente, ou tu pode ajudar pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. E essa plataforma tu pode ajudar por boleto ou por cartão mensalmente, também sempre no valor que tu achar adequado, tá? Não existe ali um estabelecimento fixo de valor para tu ajudar.
O link do Apoia-se, que é uma plataforma virtual de apoio financeiro, é apoia.se/verdade concreta. apoia.se/verdade concreta. Acho que não precisa mais botar o www antes, acho que não tem mais necessidade de botar isso no navegador, mas igual tu pode clicar no link que está certinho na descrição aqui embaixo do vídeo. Vou parando. A descrição é aquela caixinha de texto que tem embaixo do vídeo, tá? Para quem, às vezes a pessoa, o que é a descrição? A descrição é uma caixinha de texto que tem embaixo do vídeo. Seja no YouTube, no Rumble ou no Odysee, tem essa caixinha ali embaixo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.